Boa noite, irmãos. Boa noite, graça e paz da parte de Deus. A gente está feliz mais uma vez por esse encontro, da gente louvar ao Senhor, estudar a palavra do Senhor. Eu estava aqui meditando, né, na ministração do Luiz Cláudio da Zildéia, e como eu sou felizardo, como eu sou muito feliz, bem-aventurado por ter gente assim. Estava lembrando essa semana, domingo, o Hudson me abençoou profundamente. Hoje, nesse cântico que os irmãos fizeram, eu fui extremamente abençoado pelo Senhor, visitado pelo Senhor. No aspecto, né, irmãos, não é visitado nada diferente, é um aspecto de um toque diferente de Deus no coração via louvor. Então nós temos o Hudson, nós temos a Gabi, nós temos o Carlos, nós temos o Luiz, a Zildéia, a Zé e a Miriam. Gente, nós somos muito abençoados como corpo de Cristo por ter gente assim. Quer ver um casal cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus? Olha para a vida do Zildéia e do Luiz, cheio da presença de Deus, ministrou a gente com ministração dos céus, dirigida pelo Espírito. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, né? Domingo também o Hudson foi muito ungido pela graça de Deus, trouxe palavra ministrada ao nosso coração. Eu não tenho nem palavras, né? Como essa galera aí é usada por Deus e ousada pelo Senhor. Glórias ao Senhor pela vida deles, tudo que Deus tem realizado, dando maturidade, crescimento espiritual. Eu sou muito feliz, eu tenho orgulho de pertencer a um corpo que tem gente como vocês, que eu citei aqui, tantos outros, né? Eu me referi aos ministros, né? Mas eu sei que o ministro sem a equipe não é nada. O Carlos é o líder dessa equipe toda. Sem a equipe ninguém é nada, ninguém faz nada sozinho. Nós somos um corpo, temos muitos membros. E eu tenho uma galera que o Espírito Santo está levantando para ministrar louvor. Graças a Deus pela vida de vocês. Eu vou orar, não tem mais nada que orar, o Luiz. A minha vontade é que o Luiz terminasse o culto, cantasse mais, terminasse. Mas eu vou orar por esse momento da palavra de Deus. Nós estamos estudando os salmos, né? Os livros que compõem ali o saltério, as músicas. E hoje estamos no Salmo 5. Abra aí, deixa tua caneta aí. Às vezes não dá tempo, né? Enfim, preste atenção, fica ligado, que tem muita coisa boa pra gente aqui. Vamos orar nesse tempo então, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo a graça de Deus sobre a sua família, sobre a minha família, que o Senhor seja honrado, glorificado através da ministração em nossas vidas. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de sermos ministrados, consolados, Pai, com palavras tão afáveis, tão divinas que o Senhor coloca na boca dos teus servos. Muito obrigado pela voz deles, pela forma que eles nos ministram, todos esses que eu citei aqui. Obrigado por cada instrumento desse, obrigado pela Gabi, pelo Hudson, obrigado, Pai, pelo Carlos, obrigado pela vida do Zé e da Miriam, obrigado pela vida do Luiz e da Zildéia, obrigado pela equipe toda. Essas pessoas representam toda a equipe de músicos, de pessoas que têm colocado dons e talentos nas mãos do Senhor para fazer do culto, Pai, um culto mais belo, um culto, ó Pai, que agrade ao Senhor, um culto que glorifica, ó Deus, o Teu nome. Muito obrigado, Pai, estenda Tuas bênçãos a eles, a toda a sua família. Olhe por nós, pelos nossos casamentos, olhe para que sejamos cheios da Tua presença e que a Sua presença seja notada, né, em tudo que vamos fazer, Pai. Dilate o nosso coração agora, Deus, para recebermos a porção da Sua palavra. Ministra nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 5. Eu te convido a ir no Salmo 5. Eu quero ler com você esse Salmo 5. Na nossa peregrinação
pelo livro pelos salmos, né, pelo saltério, pelo livro que contém diversos salmos, 150 salmos. Salmo 5, vou ler na versão NVI. A palavra de Deus, ela nos diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo, com esperança. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo seu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Os meus lábios, não há palavra confiável. Em seus lábios, não há palavras confiáveis. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos teus muitos crimes, pois se rebelam contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém. Palavra de Deus, Salmo número 5. Não tem capítulo em Salmos, tá bom? Às vezes você ouve alguém falar Salmo capítulo 5. Não tem, tem versículos. É Salmo número 5. É assim que corretamente que se fala a respeito do Salmo, tá ok? Então, Salmo 5, na verdade, é uma oração, um clamor de pedido de proteção a Deus, né? Mostra como o salmista colocou os seus inimigos diante de Deus e suplicou aí pela intervenção, pela forma de Deus agir sobre a vida deles. O autor é Davi, mas não é possível a gente detectar aí um momento histórico que ele escreveu esse salmo, por exemplo, como o 3 e o 4, que foi na perseguição de Absalão. Aqui nós não temos com precisão isso. Então o que a gente sabe aí que esse salmo surgiu como um lamento num momento de aflição da vida do salmista, né? Onde ele estava sendo atacado por palavras ardilosas dos seus inimigos. Então a gente vai ver que é esse momento de angústia que ele estava vivendo. Então, por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação dos seus adversários, que faziam assim planos para derrubar a vida dele, né? Como sempre, Davi passa por esse processo de perseguição, e alguns intérpretes até acreditam que Davi tenha escrito esse salmo antes um pouco de fugir de Jerusalém, no começo ali que iniciar a revolta de Absalão, que ele chegou a fugir. Então esse salmo é antes da fuga, mas é uma conjectura, não há uma prova cabível histórica disso daí. Então o título do salmo também indica que ele foi recebido pelo mestre do canto, né, que devia ser executado ali com adoração em Israel, acompanhado por instrumentos de flauta. O anterior que a gente leu foi por instrumentos de corda. Davi tinha muito essa preocupação com a liturgia, com a forma dele apresentar os cânticos ao Senhor. Então ele separava muito isso daí. Então, como sugestão, a gente pode aí organizar esse salmo em 3 grandes momentos. Essa é a nossa reflexão. O clamor pela intervenção de Deus, pelo cuidado de Deus, pela proteção de Deus, a grandeza da justiça e misericórdia de Deus,
E a última parte que a gente vai ver é a diferença entre os perversos e os servos de Deus, que eu falei já no início para vocês que nos saltérios, nas literaturas sapienciais, né, de sabedoria, tem muito esse contraste entre justo e injusto, entre quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Vai ter muito essa jogada de palavras em relação a isso daí, tá? E aí, a parte 1 que a gente vai ver, o clamor dele pela intervenção de Deus. Então o Salmo 5 começa as suas primeiras palavras, de clamor, um clamor matutino do Salmo pela intervenção divina. Ele pede que o Senhor ouça suas palavras, atenda assim o seu gemido, uma ajuda que ele precisa de Deus, e de uma questão muito íntima do seu coração. Quando ele fala de gemidos, ele está falando das suas entranhas, do seu homem interior. Ele pede que Deus fique atento a isso no versículo 1. Então o modo que Davi lida e dirige a Deus nesse salmo deixa muito claro que isso recorre ao relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Então escuta, Rei meu e Deus meu, diz o verso 2. Ele sabia muito bem a quem estava pedindo, não era um qualquer um. Embora fosse rei de Israel, o Todo-Poderoso naquela época, Davi reconhecia a majestade de Deus e se colocava como súdito do reinado superior, do Rei dos Reis, dos Senhores do Senhor dos Senhores. Embora ele se apresentava totalmente submisso a esse rei supremo, a quem ele amava e tinha um relacionamento de aliança. Essa parte, escuta, Rei meu e Deus meu, é a promessa dos profetas, que Deus escreveria nas tábuas, não escreveria mais em tábuas, mas em nossos corações. E o Senhor seria o nosso Deus, o Deus de Israel. Então Davi se apropria de uma palavra de aliança com Deus, né? Um novo momento, a nova aliança já. Tanto Isaías como Jeremias fala disso. Davi pega essas palavras como uma verdade para a vida dele, tá? E ele descreve essas palavras aí. O salmista tinha essa convicção do Rei do universo, do Deus sobre todas as coisas, e que era esse Senhor que ouvia as suas orações. Por isso ele vai dizer, ele tenta botar o seu mundo interior em ordem, e ele diz que de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando, aguardando, né, na minha versão, aguardando. Olha, é muito interessante olhar, eu falei disso um pouco domingo, olhar para a oração dessa forma, ou seja, ele apresenta Deus, ele fala com Deus e ele fica aguardando o Senhor. Então é muito interessante olhar para isso aí, que a oração não é um caminho de ida de falatórios, mas Deus também fala com a gente. Mas pastor, mas eu não ouço nenhuma voz do céu. Deus fala dentro do teu coração. Não é no estrondo como Elias pensou, não é no terremoto, não é no fogo, mas uma voz como uma brisa suave ministra a nossa vida. Quando eles estavam cantando o primeiro louvor deles, eu senti todo o carinho de Deus, Deus ministrando a minha alma, cuidando de mim, gerando paz no meu coração, no meio desse mundo todo louco, agitado. Então a oração não é só fala, mas você recebe de Deus. Você tem que aprender essa maturidade de perceber quando Deus está falando com você. Insisto e sou redundante. Deus não vai falar no teu cotovelo, nem no seu calcanhar, e muito menos no seu nariz. Deus vai falar na sua consciência. Então a palavra apresento vem do termo que indica uma disposição ordenada. É transmitido num sentido hebraico de colocar algo em ordem. Lembra muito bem, não é a palavra, é o sentido de Levítico 1:8, sentido. O sentido do termo empregado na Bíblia que fala da organização dos pedaços do holocausto sobre o altar. Olha só que interessante como a teologia faz esse paralelo. Organizando o altar, a oração organiza o altar do nosso coração para sermos adoradores. E essa é a percepção musical de Davi, a percepção de poesia de Davi. O coração dele diante de todos os conflitos que ele estava passando diante dos inimigos, ele precisava estar em ordem para ser adorador, para
prestar culto a Deus, porque o holocausto lá em Levítico 1:8 era forma de culto a Deus. Então esse paralelo é muito interessante do sentido da palavra apresento a minha oração. Tem o mesmo sentido de Levítico 1:8, você pode verificar lá depois. Então, portanto, essa expressão de Davi enfatiza essa organização interior de ordem de culto, tocar com flauta, tudo isso, mas indica pra gente a disciplina que caracterizava a prática de oração da sua vida. Ele tinha consciência plena de que, embora seja convidado a entrar na presença de Deus, né, com uma ousadia, isso deve ser feito com muito temor e seriedade. Temor não é medo, é uma reverência ao Senhor. E com seriedade, porque é diante do Rei dos Reis, o meu Deus, o meu Rei, o Deus da majestade. E Davi tinha isso na sua adoração, na sua entrega. Ele era, uma pessoa cuidadosa, organizada, dedicada à adoração ao Senhor. Então vocês que são levitas, que estão nesse processo de crescimento, ele não fazia de qualquer maneira. Não era só no momento da composição, mas você repara que era um propósito de vida de Davi. Pela manhã, né? Pela manhã apresento a minha oração, né, colocando em ordem o meu mundo, né? Isso jamais deve ser feito de uma forma desleixada, nem o trabalho de Deus, nem a nossa própria vida, que é o maior trabalho de Deus. Às vezes as pessoas se preocupam muito em trabalhar, em tocar, em querer fazer, querer estar na frente. Eu tenho ministrado algumas pessoas sobre isso. Não é o mais importante. O mais importante é essa interiorização de que você, como você está se vendo com o Senhor. Eu rogo por essas pessoas que eu citei aqui, que estão ministrando louvor na nossa igreja, que o Espírito Santo permaneça na comunhão, permaneça essas pessoas em comunhão com Ele, porque eles precisam muito dessa unção, dessa sabedoria, desse quebrantamento, para ter um espírito adorador. O espírito adorador começa com quebrantamento, com oração, com clamor a Deus. Então o Salmo 5 diz ainda para a gente: apresento a minha oração e fico esperando, essa ênfase. Isso enfatiza muito claramente a confiança do salmista naquele que vai responder. Se você espera por uma coisa, se nutre uma esperança, é porque você sabe que ela vai chegar. E o que é fé? Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que a prova das coisas que não se veem, a convicção daquilo que eu não vejo e a prova de que isso vai chegar na minha vida. Então eu espero no Senhor. A palavra esperando traduz esse termo de ideia de vigiar, né? Aguardar, observando atentamente. Se observar, isso é crescimento. E o segundo ponto que a gente vai ver, a gente viu esse primeiro ponto aí, que é o clamor pela intervenção divina, a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus, do verso 4 ao verso 7. Essa é uma sequência do Salmo 5, muito interessante, que revela a grandeza da justiça de Deus. Na verdade, nesse sentido, ele apela pela integridade de Deus como juiz, que não tem prazer no mal. Então ele deixa muito claro que Deus não tem prazer no mal e não pode ter prazer no mal. Então a santidade imensa, infinita de Deus, a santidade do santo, santo, santo é o Senhor, ele não tolera iniquidade de maneira nenhuma, e muito menos um coração perverso diante dele, querendo ter acesso a ele. Por isso que é complicado você não buscar na sua vida, eu não buscar na minha vida a santidade. Pastor, mas santidade, eu não vou falar sobre a santidade hoje. Se parecer mais com Jesus, se quebrantar mais diante de Deus. Isso é um processo fundamental de quem reconhece a grandeza desse Deus. Sem dúvida, o salmista diz que o Senhor aborrece, né, todos os que praticam a iniquidade. E ele destrói os que proferem mentira. Ele abomina o sanguinário e o fraudulento. Então, sem dúvida, esses termos aborrece, destrói, abomina, são palavras fortes.
mas o salmista não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso. Aliás, na Bíblia, a Bíblia não ameniza em parte alguma a questão do pecado. A severidade da resposta de Deus contra o mal, ela é bíblica. Então essas palavras traduzem isso mesmo. Deus detesta um coração soberbo. Ele trata disso nesse salmo. Implica numa indignação contra algo abominável. Deus acha abominável uma pessoa cheia de si, que sobe para cima das pessoas, que quer ser o centro das atenções. Então, no tempo que a gente vive, que tem que ser politicamente correto, Davi denuncia que esse pecado é pecado e Deus não compactua com o pecado. Muitas das vezes falta isso em nós cristãos, em nós crentes em Cristo Jesus. Essa consciência de demonstrar como o salmista demonstra, com clareza, ó, pecado é pecado, não, mas para mim não é pecado, para você não é pecado, mas isso ofende a Deus pela luz da palavra dele, então eu estou fora disso daí. Falar a verdade, eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu tenho esse motivo aqui, porque não tem nada ali que vai edificar a minha vida. Então muitos, na verdade, às vezes ficam preocupados de manter um discurso conciliador, ser politicamente correto, e se esquece de às vezes ceder alguma coisa não te mantém fiel aos princípios e à própria palavra de Deus. Então as pessoas acabam criando para si uma versão de um Deus passivo, que é um Deus guru do amor, como se o amor abarcasse todas as iniquidades. Não, Davi bate firme nisso daí, que Deus não compactua com isso. E a palavra dele é pura, é direta, é sincera em relação a essas questões. Mas definitivamente, esse Deus que é amoroso, que abarca tudo e todos de qualquer forma, não é o Deus revelado nas Escrituras. A gente vê Deus agindo com justiça contra o pecado. E se o pecador se agarrar no pecado e querer curtir uma vida pecaminosa, frutos daí ele vai colher. Isso é muito claro em toda a Bíblia. Então o Criador, o sustentador do universo, o Rei dos Reis, o Senhor da história, não apenas reprova o mal, mas também odeia a todos que vivem na prática do mal. Fica claro isso nessa revelação de Davi. É uma verdade bíblica que não depende do homem gostar ou não gostar, de estar ou não politicamente correto, mas é a palavra de Deus. E em seguida o salmista também enfatiza, como nós estamos vendo nesse ponto, a grandeza e a misericórdia de Deus, que permite coisas grandiosas. Por exemplo, entrar na sua presença. Mas ele entrava na presença de Deus, seja no templo, seja na oração pessoal, no seu quarto, na sua vida, não somente contando com essa misericórdia, mas ele olha para os erros dos outros, mas também reconhece muito claramente as suas limitações. Ele não denuncia os perversos, mas compreende o fato também que ele também, ele fala dos perversos, mas que ele também pode estar na presença de Deus, diante do seu santo templo, não por méritos próprios, mas a misericórdia do próprio Deus. Ele deixa isso muito claro aqui pra gente no verso 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Ele se vê como parte de uma pessoa inadequada para estar prestando culto, trabalhando para o Senhor, sendo um adorador. Ele se vê, e nós temos que nos ver assim. Quanto mais a gente se santifica, se aproxima de Deus, mais real você percebe a sua distância desse Deus que é puro, puro e santo, santo, santo. E último ponto para a gente, a diferença entre o perverso e o servo de Deus. Do 8 ao 12 fica muito claro essa parte da literatura hebraica. Davi mostra a sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele diz: Senhor, 5:8, versículo 8, guia-me na tua justiça. Esse foi o versículo que Luiz gostou muito. Guiar, conduzir na sua justiça. Davi estava cercado por adversários, pessoas que não estavam preocupadas em agradar a Deus, mas apenas em satisfazer os seus planos perversos, pecaminosos. No entanto, você vê o salmista
como servo de Deus, e pede orientação para que tudo aquilo que a sua vida fosse passar para as pessoas nas suas relações glorificasse o Senhor. Então ele pede uma vida de justiça, uma vida de amor e de justiça. Justiça não é uma vida qualquer, é uma vida de uma pessoa correta. Ele pede para ser um bom cidadão, um bom vizinho, um bom amigo, ser justo com as pessoas, não julgar as pessoas indevidamente. Ele era rei, ele estava na posição de tomar decisões, grandes decisões que poderiam dar ou não a vida a alguém, terminar ou deixar uma pessoa viver. Ele estava pedindo justiça, que ele não fosse uma pessoa injusta, porque o caráter de Deus é justiça. Um dos atributos de Deus, o nosso Deus é justo. O Senhor é a nossa bandeira, é a nossa justiça. E ele deixa bem claro isso, que ele queria essa justiça na vida dele. Nessa sequência, ele também enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Aí começa a comparação aqui no verso 9, quando ele diz: nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam sutilmente. Então ele está falando de gente perversa. Perceba que Davi indica o caráter do mentiroso, do hediondo. Ele revela o caráter das pessoas malignas, que estão dirigidas pelo mal, para fazer mal às pessoas, e começa pela sua boca. Então os seus lábios só saem mentiras, suas mentes decidem o mal de forma intencional e premeditada. Então, qual é o destino disso? A garganta, o som que sai da pessoa é som de sepulcro. Eu lembro da palavra de Jesus: por fora você é bonitinho para os fariseus, são bem religiosos, mas lá dentro são como sepulcros caiados. Então, dentro desse sepulcro, o que está ocupando lá? Só tem coisa ruim, só tem podridão. Esse quadro apresentado pelo salmista fundamenta o seu pedido para que Deus responda à maldade essas pessoas. Então, o que ele fala? Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes. O verso 10, pois se rebelam contra ti. Note que Davi não se apoia, na verdade, Davi não se apoia na sua justiça, na justiça própria, ou em seu desejo pessoal por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. Então é contra Deus. Ele fala: Senhor, toma. A gente vai estudar isso no Salmo 7, os salmos imprecatórios, a gente vai ver isso melhor. Mas é uma oração mais ou menos assim: Senhor, não pode, eles não podem continuar, faça alguma coisa. Ele está ali porque ele está vendo que aquilo ali entristece o coração de Deus, e a forma de expressão dele com Deus. Não tem oração errada. A oração errada é aquela que não é feita. Por isso que temos o Espírito que intercede por nós, como foi ministrado aí. Graças a Deus por isso. E ele não pede para que Deus declare culpados os perversos por causa da forma com que esses perversos o perseguiam. Mas antes, na verdade, de tudo, eles se rebelam contra o próprio Deus. Essa era a visão de Davi. Então esse é o contexto da sua oração. Qualquer um que se levantasse contra o reinado de Davi, já era a promessa de Deus, se levantava contra o próprio Deus. Então Davi era o rei o quê? Ungido, que Deus o escolheu para ser rei, para ser rei de Israel, liderar a nação de Israel. Então, por fim, na verdade, Davi termina o Salmo 5 falando sobre o prazer daqueles que confiam no Senhor. Então ele diz para cantar: alegrem-se, porém, todos, verso 11, os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Esse é o contraste. Então essas pessoas podem se alegrar porque contam com a proteção e a bênção do Senhor como um escudo. Vai dizer o verso 12 para a gente, o finalzinho vai dizer que, o verso 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor os protege como um escudo. Ele termina esse salmo dessa forma. Então, esse salmo revela isso para a gente, revela esses três grandes desdobramentos, né, que a gente viu aqui.
a gente pôde ver que o clamor pela intervenção divina, a grandeza da justiça de Deus, da misericórdia, e a diferença entre os perversos e os justos. Que Deus te abençoe, que essa palavra chegue ao teu coração, que você ponha o teu dia de amanhã em ordem. E tem que começar essa ordem dentro de você. A gente espera por um mundo melhor, mas o nosso coração que tem que ficar melhor. O melhor tem que começar com cada um. Eu não acredito nesse negócio do atacado, eu não acredito que a partir da manhã, por causa da minha oração fervorosa, da sua oração, o mundo vai mudar a partir de que cada um mude, que o amor de Deus encha, que o amor de Deus transborde sobre nós e que a gente consiga passar isso para as pessoas. Só assim a gente vai ter um mundo melhor. O quebrantamento começa conosco, começa com a igreja, começa com aquele que é santo, com aquele que busca a presença do Senhor, com aquele que quer se parecer com Jesus, para que essa justiça de Deus seja vista a partir de nós. Efésios vai dizer para a gente que a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada ao mundo através da igreja. Então é aí que vai se perceber a diferença do perverso, das pessoas malvadas, das pessoas que querem ser gananciosas com a vida, com tudo, e aqueles que temem ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite na presença do Senhor, no conforto e no consolo do Senhor, como foi ministrado no cântico dessa noite. Tá? Eu vou orar e que você possa descansar diante desse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa noite, pelo culto ao Senhor, pela revelação da sua palavra para nós nessa noite. Traga a nós essa confiança, Pai, pela sua intervenção. Traga a nós esse senso de justiça e misericórdia do Senhor, para sermos misericordiosos e justos com as pessoas e tudo o que fazemos, Pai. Traga em nós essa percepção nítida e ética entre o mundano e a gente. Não que somos melhores, mas o nosso viver precisa dar respostas diferentes para a vida. Muito obrigado por essa oração. Muito obrigado por a gente orar com os salmos aqui hoje, Pai. Nós estamos orando à luz desse salmo. Então ilumina cada coração e ministra a tua paz, para a tua glória e para o teu louvor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti nessa noite. Um forte beijo. Tchau.